Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre divórcio judicial e divórcio extrajudicial. No vídeo anterior, nós falamos sobre a diferença entre separação e divórcio. Para esse vídeo de hoje, vai se aplicar aí, quando eu falar de divórcio judicial e extrajudicial, também vai se aplicar para as questões de separação judicial e separação extrajudicial, respeitadas aquelas diferenças que foram faladas aí no vídeo anterior. Então, caso você tenha alguma dúvida relacionada à separação propriamente dita, assista o vídeo anterior, que eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro, vai sanar melhor essa questão. Como de praxe, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, entre em contato conosco. Nós teremos o maior prazer de dar os esclarecimentos que você tiver essas dúvidas em relação a esse vídeo e em relação a outras questões, inclusive esses que já estão aí no nosso canal, tá? Postados no nosso canal. Bom, entrando no nosso assunto propriamente dito, divórcio judicial e divórcio extrajudicial. Bom, antes de mais nada, você precisa de advogado para ambas as questões. Digo isto porque não é incomum nós sermos questionados por isso. Olha, então o divórcio judicial eu vou precisar de advogado e o extrajudicial não precisa de advogado? Não. Você precisa de advogado para ambos. Então, essa não é uma diferença que não é uma questão que diferencia um do outro. Bom, então o que diferencia, né? O divórcio judicial é o padrão. O que eu quero dizer com isso? Você que quer entrar com o divórcio, você sempre poderá fazer isso de forma judicial. Para fazer de forma extrajudicial, você vai ter que preencher alguns requisitos. O judicial é sempre possível. A ação de divórcio, ela tem como objeto, o que ela pode compor, o que pode ter dentro da ação de divórcio. Você pode falar sobre o divórcio, pedir para o juiz a decretação de divórcio, sobre a partilha dos bens. E depois questões envolvendo a relação dos filhos, né? Que é, se você tem filhos menores, a guarda deles, como é que fica a visitação deles e a pensão para eles. Então você tem aí 5 objetos que pode compor aí 5 partes, né? Que pode compor o pedido da ação do divórcio. Decretação de divórcio, partilha de bens, guarda do menor, visitação do menor e pensão, tá? Bom, indo agora para um dos requisitos do extrajudicial, do divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial não pode tratar dessa questão dos menores. Então ele não pode tratar da guarda do menor, nem da visitação do menor, nem da pensão para o menor. Ou seja, qual que é o primeiro requisito aí então do divórcio extrajudicial? Não pode haver filhos menores ou incapazes, e a mulher não pode estar grávida. Por quê? Porque o cartório não pode tratar disso na escritura pública. Isso só pode ser tratado via processo judicial por um juiz. Tá? Então, o extrajudicial só vai poder tratar, então, sobre esses 2 pontos. A decretação do divórcio, ele pode fazer isso, e ele pode falar a partilha de bens. Porém, para que ele possa falar sobre esses 2 itens, as partes têm que estar em comum acordo. Ou seja, se a parte não tem filhos, por exemplo, mas eles não estão se conciliando na divisão patrimonial, por exemplo, não tem jeito, você precisa entrar via judicial. Então, para entrar extrajudicial, você precisa não ter filho menor, incapaz ou a mulher está grávida e tem que ter comum acordo entre as partes. Preenchidos esses requisitos, você pode escolher a via extrajudicial. Porém, você sempre poderá usar a via judicial. Nada impede de você não ter filhos, não ter patrimônio, ou ter um patrimônio e já está tudo feito a divisão, amigavelmente, e entrar pedindo para o juiz fazer essa divisão. E também nada impede de as partes não estarem em comum acordo, ingressar com a ação judicial litigiosa, no meio do processo fazer um acordo e esse acordo ser feito lá também. Não tem problema nenhum. Sobre o extrajudicial, tem uma exceção. Se o casal já separou de fato, né, já não está junto, mas não fez a separação, propriamente dita ação, nem extrajudicial nem judicial, também não fizeram o divórcio, nada disso. Mas eles foram lá e regularizaram a questão do menor.
entraram com a ação onde o juiz já determinou a questão da guarda, de visitação e de pensão. Aqueles três objetos que o extrajudicial não pode falar já estão definidos pelo Poder Judiciário. Está lá, na sentença, bonitinho. Aí eles resolveram, de comum acordo, fazer o divórcio e a partilha de bens. Aí nada impede que se faça no cartório extrajudicial. Vai constar lá que eles têm os filhos, que esses filhos são menores, incapazes, essa situação toda, porém, que já no processo número tal, isso já foi decidido e que a guarda ficou assim, tal, então já está tudo lá direitinho. Então, nesse caso, o extrajudicial ele pode fazer porque ele não está entrando no mérito dessas questões, simplesmente está relatando o que já foi decidido pelo Poder Judiciário. Bom, e qual que é a diferença, né, então, do judicial e do extrajudicial? O judiciário, você vai entrar com ele perante o Poder Judiciário, ele corre perante um juiz, uma vara da família e das sucessões, tá? E ele tem competência, conforme normas do Código de Processo Civil, que o advogado vai saber fazer. Tá? O advogado tem que entrar com a ação, ele vai saber, tem que entrar diretamente no fórum, ou é no fórum da sua cidade, ou da cidade da outra cidade, ou se for a cidade de São Paulo, por exemplo, é o fórum central, é o fórum regional, qual do fórum regional? De Jabaquara, de Santa Amaro? Então o advogado ele vai saber avaliar isso daí. O extrajudicial não tem essa relação de competência. Você pode fazê-lo em qualquer um dos cartórios de notas que te aprover, que te achar for mais interessante para as partes, tá? Ressaltando que para ambos os casos você precisa da presença do advogado. Bom, e feito o processo judicial, né, terminado o processo do divórcio, seja judicial ou seja extrajudicial, como é que se resolve essa questão? Bom, no judicial, o juiz vai ter uma sentença, mesmo que seja homologando o acordo ou a sentença do juiz propriamente dita, falando, bom, está decretado o divórcio e o patrimônio é esse, e ficou esse carro para esse carro por outro, aquela casa para um, aquela casa por outro, para ficar simples. Bom, vai sair um documento, que o advogado vai pedir, o ideal é pedir um para cada um, tá? Você pega o documento que é o seu, e lá vai estar constando, ó, o carro tal ficou para você. Se o carro já tiver em seu nome, tá tudo certo, você só guarda o documento, tá tudo ok. Se o carro não tiver em seu nome, você vai levar isso no Detran, vai mostrar lá, e eles vão fazer a alteração, vai pagar as taxas para fazer a alteração. Mesma coisa imóvel, mas a casa tal ficou para mim. Então tudo bem, imagine que a casa estava no nome dele, ou estava no seu nome e nome dele, então você pode ir lá e resolver. Se a casa já estiver em seu nome, não tem problema, você não precisa fazer mais nada. Você vai no registro de imóvel competente, vai levar a documentação que o advogado vai te fornecer, e você vai dar entrada, vai pagar as taxas e vai dar tudo certinho. E vai ser transferido para o seu nome. No extrajudicial é feita uma escritura. Tá? E essa escritura ela tem toda a divisão patrimonial também. Então você vai pegar essa escritura, você pode ter uma via para você, pedir que seja feita 2 vias, por exemplo, e aí você vai fazer a mesma forma. Tal carro está em meu nome. Se está já em meu nome e ficou para mim, está tudo bem. Se ficou para mim e ele não está em meu nome, eu levo lá no Detran, dou entrada. Isso serve então para você entrar no banco, para contas, valores, aplicações, Detran para veículos, registro de imóveis, quer dizer, qualquer tipo de bem que você tiver dividido ali no patrimônio, você vai pegar esse documento e vai levar lá e vai fazer. E mais importante, que é muito comum, muita gente questionada, eu fiz uma ação de divórcio e eu já estou divorciado, está resolvido? Você precisa pegar, seja o judicial ou extrajudicial, essa documentação, e levar no registro civil onde você casou, para fazer a verbação. Aí lá, quando você pedir sua certidão de casamento, ela vai sair que você foi casado do período tal a tal e conforme decisão judicial ou escritura, tal, houve o divórcio e aí você já não está mais casado, você agora tem o status de divorciado e como nós já falamos no vídeo anterior, aí no caso do divorciado você pode contrair novas núpcias e casar novamente. Bom, era isso que a gente queria falar sobre essa questão da diferença entre o divórcio judicial e o extrajudicial. Tá? Nos colocamos novamente à inteira disposição no caso de qualquer dúvida ou questionamentos aí sobre o tema. Tá? E aguardo vocês para mais um vídeo da semana que vem. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.